Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Espaço Trabalhista aqui pelo canal da Prática Política, em parceria com o canal Em Nome da Rosa no YouTube. Eu peço sempre a quem acompanha ao vivo que participe pelo chat, pelo bate-papo, é muito importante para nós ter o seu engajamento, a sua interação, a sua opinião, a sua mensagem ao longo do programa. E para quem está acompanhando depois também tem a seção comentários, tanto aqui no canal da Prática Política, como também no canal Em Nome da Rosa, para você deixar a sua opinião, deixar a sua impressão. Lembrando que este programa é uma parceria do canal da Prática Política com o canal Em Nome da Rosa, do Cristiano Araújo, a quem desejo boa noite. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores, quem já está aqui e aqueles que irão chegar depois ou quem eventualmente assistir ao nosso programa depois. Bom, hoje nós estamos aqui, né, para discutir um projeto que causou uma grande polêmica, né, que teve seus diversos nomes, né, e o nome mais conhecido que ficou por aí, né, foi o PL da devastação. Eu me nego a chamar de PL 2159/2021. Eu prefiro chamar por PL da devastação, porque eu acredito que esse é o nome mais fiel para esse PL. Um PL que, por mais que tenha uma legislação, eu tive, né, um pouco de tempo para ler as quase 60 páginas. É verdade que eu não concluí a leitura por causa da minha semana um pouco acidentada, mas é um projeto que, na minha avaliação, é aqueles projetos que, quando a gente lê só o conteúdo ali do PL, parece que é uma coisa até bonitinha, uma coisa agradável, que vai demonstrar uma responsabilidade. Só que, para mim, como leigo, a lei, o PL, na sua maior parte, ele está dialogando com as obras de grande impacto ambiental. Agora, o problema é o seguinte: o problema é, neste PL, são as obras de pequeno e médio impacto ambiental. É ali que está o problema. E eu digo que ele é o PL da devastação, e eu adotei esse nome também, assim como os ambientalistas, porque é isso mesmo. É um projeto que, na prática, pode acabar com o licenciamento ambiental no Brasil. Ele vai se tornar, né, uma exceção. E nisso, Cláudio, eu ouvi muitas pessoas, né, falando sobre o desenvolvimentismo. Pessoas ligadas à área da biologia, do meio ambiente, ambientalistas, que começaram a falar que o que está por trás disso é ideologia desenvolvimentista. E eu quero dizer que não. Na verdade, são negócios. Porque muita gente falou que passou a boiada, que isso aqui era para não ter o licenciamento ambiental, e eu concordo. Mas o principal daqui são negócios. E agora eu quero traçar já de início aqui: não, não vamos nos confundir com o desenvolvimentismo lá dos idos de Getúlio Vargas. O desenvolvimentismo que nós defendemos e que foi assumido pelo Ciro Gomes estabelece outros marcos. Defendemos, sim, ao contrário de outros por aí que ficam fazendo aquela ideia que nós falamos aqui em outras edições, a dicotomia entre desenvolvimento e preservação. Nós defendemos a ideia de conciliação dos dois. Só que nós defendemos dentro de certos marcos, respeitando o meio ambiente, as comunidades tradicionais, né, os povos originários, com desenvolvimento. Esses são os marcos que nós defendemos hoje como desenvolvimentistas. Mas a gente vai abordar isso com mais clareza conforme a gente vai desenvolvendo aqui o tema, certo, pessoal? E a gente vai tentar estabelecer a discussão em outros marcos também para a gente enriquecer esse debate. Bacana, Cristiano. Eu tenho aqui aquela tela inicial para a gente introduzir o assunto, uma tela que eu até utilizei aqui em outras lives no canal sobre esse assunto. O PL da devastação, a Câmara encerrou a tramitação desse projeto que afrouxou a legislação ambiental de uma forma assim nunca antes vista, né? Criação, e aí o que foi aprovado pela Câmara, neste momento esse projeto de lei está na mesa do presidente Lula para que ele vete ou sancione. Há uma pressão interna no governo sobre esse assunto, um debate mesmo interno. Há
tem alas lá que apoiam o projeto, que acham que o projeto deve ser sancionado com vetos parciais, e tem a ministra Marina Silva falando abertamente contra o projeto de lei, ou seja, pedindo veto integral ao projeto de lei. Pois bem, o que foi aprovado, eu vou trazer aqui só os tópicos, aí o Cristiano ao longo do programa vai trazendo para a gente, vai também trazendo os detalhes desses tópicos, mas eu acho que é importante trazer pelo menos os tópicos para a gente iniciar a conversa, né? A criação da licença ambiental especial, a flexibilização para a mineração de grande porte e ou alto risco, o licenciamento ambiental simplificado por adesão e compromisso, esvazia, e aí isso é muito nítido, né? O esvaziamento do papel da FUNAI, do IFAM e do ICMBio no processo de licenciamento, a prevalência dos entes federativos, ou seja, dos estados e municípios, sobre a legislação federal e o IBAMA, e também a renovação automática de licença ambiental, que são aí alguns tópicos desse projeto de lei que foi, de novo, digo aqui, né, reforço, foi encerrada a tramitação no Congresso e agora está lá na mesa do Lula. E aí, Cristiano, fique à vontade para iniciar da forma que achar melhor. Eu só vou perguntar a você se você acha possível um veto integral a esse projeto, porque desde que foi aprovado no Congresso, pelo que eu pude ver, até no noticiário e tudo mais, isso seria impossível, por mais que o projeto de lei seja o projeto de lei da devastação, ou seja, que ele promove todo esse afrouxamento na legislação ambiental. Você acha possível o Lula vetar integralmente esse projeto? Não, e eu vou dizer o porquê. Porque nós temos um governo de frente ampla, um governo que está com amplos setores da sociedade. O governo Lula 3, especialmente, não é nem sombra do que foi o governo Lula 1, Lula 2, e aqui não estamos dizendo que interesses empresariais, interesses do agro, interesses das mineradoras, interesses do setor de infraestrutura, transporte, big techs e outros interesses imobiliários também, temos que lembrar deles também, não estamos de maneira nenhuma dizendo que esses interesses eles não existiam, tanto no governo Lula 1 quanto no governo Lula 2. Esses interesses sempre existiram. A prova disso é que um dos financiadores do movimento Brasil Competitivo, que é uma frente, né, de parlamentares, que é uma das frentes mais fortes, inclusive, junto com o agro e com o setor da mineração, em relação aos lobbies dessa proposta, né? E no cerne das lideranças desse movimento está um empresário gaúcho chamado Jorge Gerdau Johann Peter, tá? Ele foi CEO, né, da Gerdau, que é uma empresa famosa aqui, né, no Rio Grande do Sul, que tem uma projeção internacional, e ele faz parte eu acho que ele é presidente do conselho desse movimento aí, que eu citei, que é o Movimento Brasil Competitivo, tá? Ele faz parte do conselho. E esse cara, o Jorge Gerdau, ele fez parte também do conselho, um dos conselhos do Lula, acho que foi o conselho de administração, exato, sim, mas dentro do conselhão existe, né, as pastas, né, se eu não me engano era o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, exatamente, lembrei. Ele fez parte no governo Lula, não lembro se foi 1 ou se 2, acredito que foi no governo Lula 2. Também foi assessor e fez parte de conselho também no governo da Dilma, né? E esse cara, assim como, por exemplo, o Ometo, né, que também faz um lobbyzinho também aqui, né, mas ele lá no setor da infraestrutura... Oi? Esse é o da Cosan? Só para ir dando Isso, exatamente ele. O da Cosan, exatamente ele. O Rubens Ometo, vocês sabem, não é segredo para ninguém que ele, né, é um grande cara aí que contribuiu aí na campanha do Lula, né? Assim como também contribuiu em outras campanhas que fazem oposição ao Lula, porque ao final das contas os caras estão sempre jogando para ganhar de algum lado. Beleza, tá. Então, assim, são vários setores, não só na política institucional, como fora dela, os lobbies, o governo tem relação. E sabendo dessa relação que existe do governo Lula, que é uma frente ampla, como colocamos,
eu acho muito difícil que ele vete total esse projeto. Aliás, eu acho que nem parcial, hein? Eu tenho lá minhas dúvidas se ele vetaria alguns trechos. Pode até ser que o presidente Lula, construindo diálogos, sei lá com quem, isso a gente não sabe, pode ser que ele até tivesse essa coragem, não sei, né? Eu acho improvável, tá? Mas se ele tivesse essa coragem, eu penso o seguinte: não ia adiantar muito, porque daqui a pouco isso voltaria para a Câmara e eles iam lá e derrubavam os vetos e a lei passava. Então, assim, esse negócio do se o Lula vai vetar, se não vai vetar, para mim nem é uma discussão tão importante, tá? Apesar de que eu defendo que ele vete total, porque eu acho que esse projeto passou dos limites do razoável, não pode ser dessa maneira, de a gente, a bem de querer o desenvolvimento econômico e social, passar por cima das leis ambientais e depois a gente ter uma Brumadinho e ter uma Mariana de novo, ou a gente ter um caso como a Braskem, lá em Maceió, que a Braskem, para quem não sabe, financia este mesmo movimento aqui. O movimento Brasil Competitivo também é financiado pela Braskem, para quem não sabe, tá? Então, há vários interesses econômicos aqui interligados e o governo também tem interesse em alguns pontos aqui da proposta, como, por exemplo, o licenciamento especial. O licenciamento ambiental especial é estratégico para o governo. A gente tem ali os interesses em relação à foz do Amazonas, de explorar o petróleo lá, quer dizer, na verdade não explorar, na verdade, primeiramente conseguir a licença ambiental para fazer perfuração. Mas isso, eu quero colocar aqui, né, para introduzir, é só a ponta do iceberg, porque eu quero colocar mais gente aqui nesse bolinho depois para a gente esmiuçar um pouco melhor dos interesses. Então, assim, Cláudio, tendo em vista todos os interesses e que o governo ele consente com esses interesses, por mais que o presidente Lula pense, que ele ouça as comunidades tradicionais, parte do governo que é contrário, os ambientalistas, as ONGs internacionais, por mais que ele ouça, por mais que talvez ele até tenha uma boa vontade e ele vete parcialmente, quando voltar isso lá para a Câmara, eles vão querer passar integralmente. Não sei se nem negociando, Cláudio. Olha, honestamente, colocando aqui, eu não sei se nem negociando cargos ou, sei lá, uma grana aqui, uma grana ali, se ele consegue negociar. Agora, eu posso te dizer aqui, já antecipando, eu considero que isso aqui vai ser matéria judicializada e um novo capítulo no enfrentamento entre STF e Câmara. A gente não está, de fato, no fim do túnel, né? A gente está ainda nesse túnel que é bem extenso. Eu quero continuar com o Cristiano nesse tópico, pelo menos do governo Lula, né? Da maneira como o governo Lula está lidando com esse projeto de lei, o debate interno, porque a ministra de Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, ela é contrária ao projeto de lei. Ela já manifestou isso várias vezes. E há também uma questão de imagem, de uma preocupação com a realização da COP30 em Belém, em novembro, e, querendo ou não, a aprovação desse projeto no Congresso e eventual sanção do presidente Lula, ou até mesmo o veto derrubado depois. Então, não importa. O que importa é, se esse projeto de lei virar uma lei e ser colocado em prática aqui no Brasil, nesse contexto da COP30, há uma preocupação com a imagem do governo, porque Uhum. já não basta o que falam sobre a pesquisa na margem equatorial na Foz do Amazonas. Imagina só acrescentar a isso o projeto de lei da devastação. Só que aí, Cristiano, tem ministro lá no governo Lula que apoia esse projeto de lei, ou pelo menos pontos. E Uhum. também, depois eu quero abordar com você um pouco da regionalização desse projeto de lei também, a importância para alguns estados do país, o que talvez possa gerar na população desses estados um apoio mesmo ao projeto de lei. Vamos lá, Claro. está aqui a fala do Renan Filho, ministro dos Transportes.
licenciamento ambiental, concordo com alguns pontos, né? Ele deu uma entrevista à CNN, isso no dia 17 de julho de 2025, em que ele traz aqui a aprovação, a opinião dele sobre alguns pontos, né? O projeto é muito amplo, eu defendo alguns pontos, por exemplo, tem um artigo que diz que a rodovia que já foi asfaltada no passado, ela não precisa ter o mesmo licenciamento de uma rodovia que nunca foi asfaltada, eu concordo com isso. Defendo que em casos específicos o governo possa agilizar a decisão do licenciamento ambiental. E aí, na sequência, eu trago esse ponto da regionalização, porque eu vi o noticiário do Amazonas, por exemplo, e o pessoal lá muito feliz com a aprovação do projeto de lei da devastação, porque enxergam que Claro, alguns claro. pontos lá serão destravados. Te passo a palavra. Até que ponto a gente é razoável pensar que há um debate sério no governo Lula, é um debate interessado mesmo nesses projetos maiores de desenvolvimento do país, ao ponto de falar, não, peraí, a gente tem que aprovar, ou melhor, temos que sancionar esse projeto de lei, porque há projetos hoje que estão sendo bloqueados, obstruídos pela legislação ambiental. E também, como que fica, a gente já discutiu isso aqui, acho que no ano passado, como é que fica a ministra Marina Silva nesse contexto, em que no ano passado a gente discutiu exatamente isso, a posição dela no governo e como ela estava em choque ali com ministros e com o presidente Lula, ou melhor, com ministros em relação à margem equatorial. Como que fica ela agora, tendo que lidar com um afrouxamento generalizado na legislação ambiental, eventualmente sancionado pelo presidente Lula? Perfeito. Ela vai ficar numa posição ainda mais constrangedora, porque ela já ficou numa posição constrangedora quando, por exemplo, nós falamos aqui, né, sobre a licença da margem equatorial, quando houve ali um atrito entre ela, o ministro Alexandre Silveira, teve lá o líder do governo, eu acho que eu não lembro a região, acho que é do Amapá, né, o Randolph Rodrigues, né? Sim, né? Pois é, ele também entrou em atrito, perdão, com a Marina também, né? E também teve outras pessoas, outros ministros, parlamentares que fazem parte da Frente Ampla que também entraram em conflito com a Marina, né? Até mesmo, por exemplo, o presidente do IBAMA chegou a ficar ameaçado, se falava inclusive aí na imprensa que ele poderia ser trocado e seria colocado talvez alguém do Centrão, alguém mais simpático aos projetos do governo, né? Então, assim, cara, ela já ficou naquela situação, em uma situação bastante constrangedora. Agora, se passar essa legislação, se o Lula então não vetar, olha, a coisa vai ficar constrangedora para a Marina, porque imagina, ela que tem, né, os contatos com as ONGs internacionais, ela tem um diálogo internacional em relação ao meio ambiente, às boas práticas de sustentabilidade, ela que é uma defensora da transição energética, né? Tanto ela quanto, por exemplo, e aqui eu quero abranger alguns outros atores desse governo, como é que vai ficar, por exemplo, a pessoa que comanda o IFAM? Como é que vai ficar a pessoa que comanda a FUNAI? Como é que vai ficar todos esses atores frente a essa iniciativa que a gente falou, que são vários setores que estão envolvidos? A gente falou aqui o setor da mineração, o setor do agro, dos transportes, infraestrutura, setor imobiliário, né? Setor de petróleo e gás, logicamente, né? Então, assim, eles estão conseguindo vencer mais uma batalha contra esta ala mais ambientalista, né? E tudo indica que esses interesses vão se sobrepor mais uma vez em relação a essa ala ambiental que provavelmente deve amargar uma derrota tremenda, né? E vai ficar muito difícil para eles, né, se manter no governo. Eu não sei, né, que tipo de trabalho vão ter que fazer, né, porque vai pegar mal. E como tu bem pontuou, e eu também fiz esta lembrança, e por isso, né, Cláudio, que está tendo tanta pressa. Vem a COP30 aí, no Brasil, todo mundo vai estar de olho no Brasil, por isso que eles querem acelerar a licença para perfuração na margem equatorial, é por isso que este projeto passou com
tanta rapidez e sem a discussão necessária, porque eles sabem que vai vir as pressões externas. E aí eu quero fazer um link com a geopolítica, porque está na moda a gente analisar a geopolítica. Nós temos, né, Cláudio, hoje, acordos que o Brasil persegue e distensões que o Brasil tenta buscar. Nós temos o Brasil, por iniciativa do presidente Lula, tentando buscar o acordo Mercosul-União Europeia. Com este projeto aqui, Cláudio, passando desta forma como está, a chance de acontecer é nula. Vai vencer o lobby do Macron lá fora. Talvez até ele consiga aumentar, porque ele estava fazendo uma força tremenda, buscando apoios na Espanha, na Polônia, na Holanda, né? Ele estava buscando em atores neutros para ele trazer esse apoio para não sair o acordo com a União Europeia. Então, este projeto aqui da aliança com a União Europeia, o acordo Mercosul-União Europeia, fatalmente será derrotado. Tem mais. As sanções americanas estão olhando, o Trump agora está olhando para isso. Não, olha, vocês aí, vocês têm um agro de procedência duvidosa, vocês fazem atividades econômicas, por exemplo, extração de madeira, entre outras, de uma procedência bastante duvidosa, e eu desconfio demais. De onde é que vocês estão tirando essas certificações? Isso tá lá, cara. Tá em inglês o material? Tá sim. Mas eu acessei lá e é público, isso saiu na imprensa também, que agora nós sabemos que o Trump ele tem uma desculpa para ele fazer protecionismo nos Estados Unidos. E ele ficou de olho, e aproveitou, né? Como um oportunista que é, né? Para proteger os próprios setores econômicos dele, e também, né, para ele colocar essa estratégia do Big Stick, de colocar nós novamente como uma área de influência americana, e ele exercer na geopolítica mundial esse papel de um xerifão da potência única na geopolítica. Ele está fazendo isso com a gente, impondo sanções do Brasil, adiantou, né, inclusive, as sanções, pelo que eu fiquei sabendo, né, ele tinha deixado para o dia 1º, mas ele adiantou, e mais de uma vez ele falou sobre questões ambientais, sobre a procedência dos produtos brasileiros. Então, Cláudio, uma proposta como essa, passando integral, vai gerar problemas para os próprios setores que estão fazendo lobby, como, por exemplo, o setor mineral e o setor agro também, né? E por que não? Por que não o setor também agropecuário, que exporta, né, os cortes de carne? Quantas vezes a gente já não teve problema com os árabes, com os russos, com os japoneses? A gente já teve problemas com esse pessoal por causa da certificação com os franceses. Os franceses, várias vezes, eles acabaram dificultando negócios. E por que eles dificultaram negócios com o Brasil? Porque a legislação fitossanitária do Brasil é diferente. E, Cláudio, afrouxando as questões de licenciamento ambiental, situações fitossanitárias que vão ser comprometidas também, tá? Tu acha que isso não vai ter um grande impacto nas exportações brasileiras e não vai facilitar o veto do Trump às nossas atividades comerciais e até em acordos comerciais que o Brasil persegue, que não são só com a União Europeia? A gente fechou um acordo novo agora com alguns países europeus, fora ali da esfera da União Europeia, e também acordos com a Ásia. Tudo isso, Cláudio, não que eu defenda esses acordos de livre comércio, longe de mim, mas eu sei que esses setores defendem, porque eles veem como uma possibilidade de aumentar o fluxo de capitais. E tudo isso pode ser comprometido porque os nossos empresários estão pensando em nível interno. E externamente, eles podem arranjar grandes problemas para os próprios setores dos quais eles dizem defender. Ô, Cristiano, é só para a gente também trazer essa atualização, né? O anúncio que o Trump fez hoje, pelo menos da ordem executiva dele sobre o tarifaço
ou agora chamado também de tarifinho, que o Trump está impondo à economia brasileira, ele prevê que a aplicação começará no dia 6 de agosto, então há também já esse prazo alongado, além das isenções, né? Quase 700 produtos brasileiros isentos da tarifa de 50%, mantendo aí esse patamar de 10%, que era um patamar desde abril, quando ele, no dia da libertação, no chamado dia da libertação, anunciou tarifas para todo o mundo. Ou seja, a princípio, a notícia que vem dos Estados Unidos é muito positiva para alguns setores, ou quase todos os setores da economia, que seriam fortemente impactados com o tarifaço de 50%, e fora essa possibilidade, né, agora real, de que a ordem executiva só vai começar a valer no dia 6 de agosto. Então, há setores da economia brasileira ganhando aí alguns dias para também se adequarem à tarifa de 50% que foi anunciada por Trump no dia 9 de julho, que começaria a valer no dia 1º de agosto, ficando agora com a partir dessa decisão do Trump para o dia 6 de agosto. Eu quero só também trazer algumas reportagens, porque é interessante esse jogo, né? A gente fala muito do lobby, e claro, eu também estou com o Cristiano sobre a alcunha de PL da devastação, também vejo como um projeto de lei ainda, né? Espero que também somente nisso, no projeto de lei, um projeto de lei extremamente nocivo para aquilo que nós temos hoje, né, enquanto legislação ambiental no Brasil. Também acho que merece uma atenção, e a gente vai discutir isso, acho que ao longo do programa também, pelo menos em algum momento, a questão da margem equatorial, porque já há uma confusão tremenda em relação à bacia da Foz do Amazonas, e aí agora, com essa ideia de uma licença ambiental especial, tem gente falando, né, eu acho que de forma oportuna, mas ao mesmo tempo equivocada, de que, olha, estão ali atendendo aos interesses das petrolíferas. Eu acho que cabe uma discussão mesmo a fundo sobre quem é que vai explorar efetivamente, quem é que vai obter ganho na margem equatorial, só que quando a gente fala da Petrobras, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de prospecção, a gente está falando de ainda muito inicial. Só quero compartilhar com o público aqui algumas matérias, está ainda no site da CNN, mas eu vou compartilhar com vocês agora neste momento, a história, né, desse projeto de lei, ou pelo menos parte da história, e como a população brasileira, a gente está aqui no Sudeste, o Cristiano está no Sul, mas lá no Norte, no Amazonas, aqui tem um site que é lá do Amazonas, o Real Time, eles publicaram, né, essa matéria sobre o projeto de lei, só que pelo viés deles, né, pelo viés de quem vive no Amazonas. Nas mãos de Lula, Congresso aprova a lei do licenciamento ambiental que pode destravar de vez a BR-319. Essa BR-319 ela liga Manaus a Porto Velho, né? E aí a ideia que deixa eu ver se o Márcio Siqueira, que é o autor aqui da matéria, ele passa no texto é que a lei geral do licenciamento ambiental, né, esse projeto de lei da devastação, ele permitirá aos dois estados, né, o estado do Amazonas e também o estado ali de Rondônia, os dois estados, eles poderão, e o governo brasileiro poderá fazer investimentos de asfalto, eu tô aqui gaguejando já, o asfalto dessa rodovia, né? E o mais interessante é que eles não foram os únicos que publicaram isso. Também tem aqui um outro site, que é o blog do Riel Levi, nova lei do licenciamento ambiental aprovada com emenda de Eduardo Braga, que é lá do Amazonas, torna viável repavimentação da BR-319. Então, eu quero trazer esse aspecto, esse ponto para a nossa discussão, Cristiano, porque a gente está falando aqui do Sudeste, do Sul, mas lá, pelo que eu pude ver no noticiário local do Amazonas e também mais do Amazonas, para não falar de outros estados, há uma leitura muito positiva. Claro, claro. Há um desejo de que esse projeto de lei seja sancionado também. E isso eu imagino que coloque um elemento aí interessante nessa discussão sobre a sanção ou veto do presidente Lula, né? Com certeza, sim, eu também considerei os aspectos regionais, porque veja bem, né, Cláudio, por exemplo, como é que um povo do Centro-Oeste, vendo que as atividades envolvendo agricultura extensiva e também a criação de animais de pasto, que pode ampliar a fronteira agrícola, já que eles vão ser dispensados do licenciamento ambiental, já que vai flexibilizar, meu amigo,
É lógico que o pessoal que mora no Centro-Oeste vai ficar muito feliz e vai receber isso como uma grande notícia. Assim como, por exemplo, a gente falou aqui, né, tu colocou muito bem sobre o setor da mineração. Pessoal, prestem atenção no que o Cláudio falou aqui, ó. Não é pequeno e médio porte, é isso, flexibilização da mineração de grande porte e alto risco. Então, assim, nós aqui vivemos, eu no sul, Cláudio no sudeste, né? Eu não tenho aqui, né, atividade mineradora extensiva, né? Mas, pô, Minas tem, né, que fica lá no sudeste também, né? Tem outros estados da federação, como o Pará, por exemplo, né, tem uma atividade mineradora muito forte também, né? A Bahia também tem uma certa proeminência também em relação à atividade mineradora. Então, assim, Cláudio, nós podemos ver pelo aspecto mais negativo, porque a gente sabe que há uma atividade predatória, né, em relação a esse tipo de atividade, né, não que eu seja contrário, tá, pessoal? A gente aqui conversou, eu e o Cláudio, eu não sou contra a atividade mineradora, tá? Eu quero colocar isso aqui, porque assim, como é que nós vamos fazer transição energética sem a gente ter o pleno funcionamento das atividades mineradoras? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer igual uma parte da esquerda fica aí falando de transição energética como uma palavra? Meu amigo, para fazer esse tipo de transição energética, tu vai precisar de minerais. Por exemplo, temos aqui as terras raras, né, que a gente conversou numa transmissão aqui, que a gente conversou sobre aquela questão dos data centers, que inclusive vai entrar isso. Você falou antes de entrar na pauta, que acabou entrando na pauta também nesse contexto tarifário do Trump, né? Claro, 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 claro. Sim, com certeza. E a gente vai conversar também sobre. A gente vai fazer vários links aqui, tá, pessoal? Com outros temas que a gente já discutiu aqui nos nossos programas. Então, assim, Cláudio, vai ser bem recebido. E até vai ter parlamentar que vai lutar por isso, porque é atividade econômica que dá certo, é o que traz retorno. Por quê? Porque não foi o Brasil, e aqui nós vamos voltar aqui, né, para os anos 30, até, né, o Ciro Gomes, que é um cara que representa, né, a continuidade do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Nós abandonamos o Projeto Nacional de Desenvolvimento, a ideia de uma reindustrialização. O próprio governo tem a ideia da nova indústria, mas, factivelmente, o que nós construímos de nova indústria até o momento? Ninguém sabe o que foi estabelecido até o momento. E foi justamente por a gente ter abandonado um projeto nacional de desenvolvimento, colocando a reindustrialização, colocando as novas tecnologias disruptivas, é que nós não demos alternativas às outras regiões, e aí as outras regiões, né, o Centro-Oeste, o Norte, o Nordeste, eles ficam felizes com esse tipo de atividade, mesmo que a atividade ela ainda seja predatória ao meio ambiente. Quero dar um exemplo aqui, Cláudio, para nós paradoxal. Esses dias eu fiz uma crônica no meu canal de um grupo de ex-garimpeiros que trabalharam na mineradora, em Serra Pelada, tá? Lá no Pará, no interior do Pará. Tinha um pessoal mais antigo, viveu a época lá, né, dessa mineradora que foi desativada em 1984, era o maior garimpo a céu aberto da América Latina, salvo engano, tá? E aí, Cláudio, nós estamos em 2025, tá? Estamos em 2025, quase que eu disse 24. Estamos em 2025. Esse garimpo, ele foi fechado em 92, salvo engano, tá? Cara, e ainda existem pessoas saudosistas numa cidade de mais ou menos umas 6.000 pessoas da volta da atividade mineradora. E eles diziam, olha, era sofrido, a gente trabalhava como os condenados, era duro, mas era uma dor felicitante, porque estava todo mundo com o bolso cheio. Então, tu vê, né, cara, isso move muito, Cláudio.
É por isso que eu digo que para o governo Lula é muito difícil dele vetar totalmente. Eu considero impossível, porque tu foi muito feliz quando tu colocou esses exemplos nas regiões, porque há os interesses regionais. E o Lula não está desconectado desses interesses regionais. A própria margem equatorial é um exemplo disso que a gente conversou. Eu conversei contigo quando a gente falou sobre as Big Techs, desculpa, as Big Techs não, sobre Big Techs, sobre as inteligências artificiais, a política de data centers, que foi, né, uma discussão que nós tivemos aqui em um programa. O setor mineral ele está se organizando. E nós temos um homem lá, um ministro, que ele é o fiel da balança desse tipo de interesse, que é o ministro Alexandre da Silveira. Então, assim, é muito difícil para o Lula ele vetar totalmente esse projeto, porque tem esses interesses regionais. Então, nesse sentido, é muito difícil, por todo o engajamento que existe de deputados, de empresários, é, de outros atores e organizações bem consolidadas, de conseguir o Lula ter essa força política, ou quem é contrário dentro do governo, conseguir vencer essa batalha contra isso que a gente pode dizer sem problema nenhum, que é um verdadeiro retrocesso em política ambiental. Ô, Cristiano, lembrando que a gente está conversando com o Cristiano Araújo nesse programa que é uma parceria dos canais da Prática Política e do canal Em Nome da Rosa. Aproveitando a nossa audiência hoje, muito bacana aqui, pedir também a participação no chat. Ao longo do programa eu vou trazer alguns comentários aqui para que o Cristiano possa também repercutir. Peço sempre o like no vídeo, porque o like é o que faz o YouTube impulsionar o nosso conteúdo, entregar para mais pessoas, né? A gente ainda vai entrar na seara do desenvolvimentismo, da compreensão e da leitura que se faz disso diante de assuntos como esse do PL, da devastação, né, a maneira como isso é colocado como uma condicionante para o desenvolvimento do país, ou seja, para o progresso é preciso devastar, essa leitura muito torta que se faz do progresso e do desenvolvimento brasileiro. Ô, Cristiano, eu quero então, esse ponto do regionalismo, né, do aspecto regional, é um ponto que quase não aparece no noticiário, principalmente aqui no Sul e no Sudeste, né? É interessante porque as matérias que eu encontrei, todas elas de portais de notícias lá da região norte do país, sobretudo, principalmente do Amazonas, traziam ali também os nomes dos deputados e senadores que votaram, ou dos deputados que votaram a favor do projeto de lei, ou seja, isso pode até ser uma pauta, ou vir a ser uma pauta na campanha do ano que vem, a campanha a eleição de 2026, ou seja, ou de repente um parlamentar falando assim, olha, ele não aprovou o projeto de lei que garantia a pavimentação de uma rodovia tão importante quanto essa que é para eles lá, né, para os amazonenses e também lá para quem vive no estado de Rondônia, né, há ali um apelo no entorno, e às vezes a gente aqui no Sul e no Sudeste, a gente não compreende isso. Acho que quando o Cristiano fala sobre essa questão da saudade que se tem de Serra Pelada, ou também a identificação que essa população brasileira que vive ali no Norte tem com as atividades mais de extrativas, né, essas atividades extremamente predatórias, Sim, sim. porque de fato não há alternativa. Então, quando a gente olha ou lembra, por exemplo, daquele momento em que Manaus, uma capital de um estado brasileiro, ficou semanas, mais do que semanas, quase um mês ou mais de um mês, com todo o ar ali comprometido com fumaça. A gente aqui no Sul e no Sudeste começou a discutir, bom, olha aí, quem não acredita, né, nas mudanças climáticas, olha só o resultado do negacionismo climático, só que a população em si, por mais que estivesse ali vivendo essas condições e esteja vivendo essas condições que já são reflexos das mudanças climáticas, por não ter alternativa, né, ou por não ter apresentado alternativa de desenvolvimento, a não ser por meio dessas atividades, né, que acontecem naquela região, elas convivem
mesmo que seja passando um mês ou mais de um mês com todo o ar comprometido, com a dificuldade para respirar, né? Então, eu acho que esse aspecto também do modelo de desenvolvimento que a gente, querendo ou não, enquanto país, destinou ou ofereceu ao norte do país, sobretudo, é algo que deve aparecer na discussão, mais do que no Centro-Oeste, porque o Centro-Oeste, por mais que você tenha também a atividade do agronegócio, mas já é uma atividade que tem componentes de tecnologia, obviamente, e fora que a gente tem ali algumas cidades, né, que hoje já experimentam um grau de desenvolvimento, né, ainda que seja um desenvolvimento também baseado nessa condição, nessa economia do agronegócio, mas as pessoas estão, querendo ou não, enxergando alguma ascensão social, né? No norte do país isso é muito difícil. No Pará, então, no interior do Pará, Uhum. isso não existe. É um cenário assim que não condiz com o cenário que a gente vê aqui no Sudeste e no Sul do país, né? Fora aquilo tudo que a gente já sabe, que as indústrias estão, sobretudo aqui, as indústrias de ponta, né? No Sul e no Sudeste do país, e que os investimentos nessas áreas mais tecnológicas se dão aqui, então essa desigualdade que existe de região para região. Mas, Cristiano, ainda trazendo alguns pontos desse projeto de lei. Você já falou aqui para a gente, a princípio, da questão das mineradoras, e também falou um pouco sobre esse licenciamento ambiental, que até o convidado que eu conversei aqui no canal falou que foi feito sob demanda para a questão lá da margem equatorial na avaliação dele. Uhum. Esse ponto também do licenciamento ambiental simplificado por adesão e compromisso. Como que isso seria Era, colocado em prática? Como que isso vai funcionar? Porque algumas pessoas chamam isso de autolicenciamento, está correto chamar dessa forma? olha, Cláudio, assim, eu, como não sou um entendido do assunto, né, mas pelo que eu tenho acompanhado, pelas principais referências na área ambiental que eu tenho escutado, é exatamente isso. Vai ser aquele modelo que nós conversamos aqui, né, sobre a escala iCity, né? Vai ser o empreendedor dizendo que qual é o nível de impacto ambiental, e ele que vai passar lá um formulário, né? Seja para o município ou para o estado, porque vocês já sabem, essa altura do campeonato, que quem vai definir se é um médio ou grande ou pequeno impacto vão ser os estados e municípios. Vão ser os estados e municípios, eles vão passar essa atribuição para os estados e municípios. E naqueles que forem consideradas, as atividades forem consideradas de baixo impacto ambiental, o empreendedor é que vai dizer, e ele não precisa passar por nenhum tipo de fiscalização. E mais, ele pode fazer a renovação da licença ambiental automática se ele não mudar do ramo de atividade econômica. Olha só. Então, cara, a gente está falando aqui de uma legislação que acontece em algumas cidades, como Porto Alegre e Fortaleza, existe esse autolicenciamento, né? São alguns exemplos que eu lembro perfeitamente que acontece. Só que agora nós vamos nacionalizar isso, Cláudio. Nós vamos botar isso para o Brasil todo, que aqueles que não ofereceram em grande risco vão ter esse autolicenciamento. O próprio empreendedor vai lá, manda um formulário, né, num portal, e ele emite a licença lá e diz, e se compromete, né, dentro de alguns marcos, né, e tá tudo certo, cara. Olha que doideira. E aí, Cláudio, aí eu tava olhando, eu disse, não, peraí, cara. Eu digo, não, os caras estão de brincadeira de colocar um negócio desse. E aí eu fui procurar por alguém que tivesse uma experiência com esse tipo de fiscalização em estados e municípios sobre a legislação ambiental, e eu cheguei no delegado Saraiva. Lembra aquele que deu a polêmica lá no governo Bolsonaro e tal? E ele disse, ele é um cara que tem uma experiência gigantesca, ele faz esse tipo de avaliação, e ele disse, nos mais de 25 anos que ele tinha de atuação, de fiscalização, em estados e municípios, ele disse que ele não viu nenhum caso nos estados em que
a legislação ambiental, o licenciamento foi devidamente correto. É tudo feito de qualquer jeito. Palavras dele, do jeito que a legislação está hoje. Porque assim, Cláudio, ele explicou, eu não vou lembrar agora por legislação, tá? Daí pegou um pouquinho pesado. Mas assim, o depoimento dele que eu assisti foi o seguinte, que ele conversou sobre o tema e ele disse assim, que antes tudo isso funcionava pela União. Só que assim, como tem os interesses regionais, esse que nós estamos conversando, e para desburocratizar, para tornar mais ágil, para agilizar os negócios, seja lá como vocês quiserem enfrentar o debate, decidiram, ali na década de 80 já, salvo engano, tá? Eles decidiram passar uma parte dessa questão dos licenciamentos com os estados. E foi ali, segundo o delegado Silveira, que começou a bagunça. Foi ali que começou a bagunça. Agora, tu colocar os estados e municípios, os dois, definindo. Cláudio, alguém tem dúvida que ninguém vai fiscalizar nada e vai ser um Deus nos acuda? Porque, assim, pode parecer uma leitura apressada minha, uma leitura meio errônea, mas eu vou colocar uma coisa aqui para vocês, muito prática, tá? Cláudio, estados e municípios, eles têm as suas autoridades políticas, prefeitos, vereadores, governadores, certo? Todos esses caras brigam por voto. E convenhamos, hein? Construir uma pontezinha dá voto. Construir uma estrada, como é o caso lá do caso de Manaus, da 389, isso dá voto. Isso dá voto. Construir, atrair uma empresa mineradora para o teu município, isso dá voto. Isso dá arrecadação para o município, para o estado. Então, tudo gira em torno de negócios. E também, né, já que temos autoridades políticas, eles perseguem voto. E obra dá muito voto. Cláudio, obra gera lembrança. Aquele prefeito lá, ó, ele foi lá e ele botou a mão na massa e construiu aquela ponte lá. A minha cidade não se conectava com a outra. Olha lá, o meu prefeito fez. Ou meu governador lá, ó, meu governador foi lá, arregaçou as mangas, agora que não tem mais essas amarras ambientais, finalmente saiu a BR-389 conectando o estado do Amazonas com o Amapá, finalmente. Cara, isso tem uma potência gigantesca. E eu vou dizer mais outro elemento que eu quero colocar aqui. Cláudio, alguém tem dúvida que essa legislação vai gerar uma... Hoje nós temos, em termos econômicos, algo chamado como guerra fiscal. Com essa lei, se passar, nós vamos ter uma guerra do licenciamento ambiental. Ou seja, quem flexibiliza mais? Quem flexibilizar mais, atrai mais investimentos, atrai mais empresas, mais atividades econômicas, mais empreendimentos. Que dúvida para arrecadar mais, para gerar mais votos, para gerar mais respaldo, talvez aqui um projeto político. Quem não vai ceder, Cláudio? Quem não vai ceder? É por isso, Cláudio, que eu já acho um equívoco tu transferir isso para os estados e municípios. Também a questão de dar uma limada na participação popular. Tudo bem, Cláudio, com a participação popular a gente já sabe o que acontece. Eu não vou nem falar de tema ambiental. Eu vou usar um exemplo prático aqui da nossa live. Lembra que a gente conversou com a Camila Gonda aqui sobre aquele projeto polêmico de terceirizar algumas atividades nas escolas estaduais? Tu lembra o que aconteceu? Meu povo, se vocês não acompanharam aqui a discussão, eu vou dizer o que aconteceu. O governador Ratinho Júnior colocou um projeto para entregar parte
das atividades de infraestrutura, merenda escolar, só para simplificar aqui para vocês, para uma empresa privada, tá? Ele terceirizou a parada. Era esse o projeto. Projeto que ele não discutiu com ninguém. Projeto a toque de caixa, 5 laudas, uma semana ele deu para aprovar a parada do projeto, certo? Botou a discussão para a comunidade escolar, professores, pais, conselho de educação, ele colocou todo mundo, ele cumpriu a palavra. Eu achei que nem isso ele ia cumprir. Sabe o que aconteceu? A proposta foi negada pelo povo do Paraná. E sabe o que ele fez? Passou por cima. Ele disse, não, eu vou lá e eu vou passar o meu projeto, porque eu quero que vá para iniciativa privada e pronto, e acabou. Cláudio, com fórum, com pessoas, com controle social. Agora tu imagina, tu tirar o IFAM, tu tirar a FUNAI, tu tirar o ICMBio, tu tirar a participação popular, tu imagina o que esses caras não vão fazer e o quanto que eles não vão esconder. Porque eu quero aqui lançar suspeitas que a gente vai ficar tranquilo porque nós somos pequenos. Então nós não vamos ser atingidos. Cláudio e meu público, vocês acreditam que... Vocês acreditam que empresário, vocês acreditam que um prefeito, um governador, ele vai ter o compromisso de definir com todo o recurso teórico e prático o que é um empreendimento que se pode considerar de baixo impacto, médio impacto e alto impacto? É lógico que vai ter empreendimento super perigoso do ponto de vista ambiental, e ele vai meter lá médio, baixo e pronto. Porque o importante é perseguir o poder, é arrecadar mais, é gerar a lembrança de um projeto político. Porque tudo isso existe também um projeto político, não é só a simples acumulação de capital. Existe um projeto político muito bem definido aqui, né? Então, Cláudio, por isso que eu não acredito que, se passar esta lei, vão rasgar o licenciamento ambiental, praticamente, e ficando na mão dos estados e municípios, vai rolar o que dizemos do popular, muita maracutaia. Vai rolar. Vai ter empreendimento super perigoso e o pessoal, ó, tô nem aí, eu vou colocar aqui como médio ou vou colocar como baixo impacto ambiental e acabou. Porque eu quero que o empreendimento saia. Vocês duvidam? Ah, bom, então eu vou aqui colocar. Aqui no Rio Grande do Sul, eu já falei isso para o Cláudio aqui, em off, e eu vou colocar aqui para o público. Meu povo, aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe que aconteceu uma enchente, né? Atingiu o estado todo. Quase todos os municípios foram atingidos. O que vocês acham que o governador e o prefeito da minha cidade estão fazendo? Especulação imobiliária. Estão metendo um monte, ou pelo menos estão com os projetos em áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, inclusive em unidades de conservação. Eles estão tentando licenciamento ambiental que já é flexibilizado. Eles querem construir em terrenos sensíveis, torres de grandes empreendimentos imobiliários, que é só para quem tem, né, o pila, né? Para a gente falar aqui no popular. E isso tudo depois de uma enchente, que tem tudo a ver com a flexibilização ambiental e o capital falando muito alto. E, Cláudio, eu quero definir aqui por último, né, como um marco aqui para a gente, né, para depois a gente discutir ponto a ponto aqui. Eu vou colocar alguns outros interesses que estão colocados nesse negócio. Isso aqui não ajuda em nada o Brasil, tá, pessoal? Não interessa os interesses regionais aqui, tá? Por mais que eu sei que há uma certa sensibilidade de parte de pessoas que moram no norte, no nordeste, no centro-oeste, a gente sabe que existe
pautas que são muito caras a eles. Mas eu quero dizer aqui em alto bom som, isso não vai nos ajudar. Isso aqui vai aprofundar o subdesenvolvimento e a dependência. Essa que é a verdade que não está querendo ser discutida aqui. Isso aqui não vai nos ajudar. Pelo contrário, vai aprofundar ainda mais o nosso modelo de dependência. Ô, Cristiano, eu quero compartilhar com o público aqui um artigo que eu li, aí eu lembrei quando você falava, essa história dessa licença ambiental, eu vou compartilhar com o público de novo aqui, né? Essa história dessa licença ambiental simplificada aí por adesão e compromisso, a LAC, deixa eu colocar aqui, agora sim. É uma criação da Bahia, né? Uma criação da Bahia, inclusive um artigo aqui da Andrea Vulcanis, que é a autora dessa licença específica, né, que ela é feita por adesão e compromisso. Ela escreveu esse artigo lá no Conjura, eu até compartilhei com o público aqui no chat esse artigo. É interessante a construção, né, ela fala que nasceu no estado da Bahia no ano de 2011, né, ou seja, a gente está falando aqui de um estado governado pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, né, então também tem esse contexto, né, e a intenção, ou pelo menos que ela descreve aqui no artigo, é que a LAC, né, como ela chama, nessa licença por adesão e compromisso, seria uma espécie de acordo de adesão, né? Então, o órgão de fiscalização ambiental iria propor ali algumas condicionantes, né? E aí, a partir daquelas condicionantes, o empreendimento, né, o empreendedor, iria confirmar aquelas condicionantes, ou seja, haveria ali um acordo, e aí, a partir desse acordo, o licenciamento seria mais brando, e com isso a fiscalização posterior, né, a fiscalização feita na sequência, depois da emissão da licença, garantiria ou não a manutenção daquela licença, ou seja, teria um processo de fiscalização, e aí a partir desse processo de fiscalização é que a licença seria mantida ou não. Então tá aqui, né, assim, diferente de uma licença meramente declaratória, a LAC, né, não é uma simples declaração. O empreendedor submete-se formalmente a medidas de controle descritas com responsabilidade direta sobre falhas em sua implementação, que são conhecidas desde o início e ordenadas pelo órgão ambiental licenciador. Ela até descreve aqui como um exemplo os postos de gasolina, porque a ideia do licenciamento nesse molde, né, nesse licenciamento por adesão, ela descreve que a intenção também é dar um pouco mais de eficiência à administração, já que são licenças que são emitidas com muita frequência e os parâmetros seriam parecidos ou semelhantes. É isso que ela escreve no artigo. Só que no final do artigo, ela, especificamente sobre o projeto de lei da devastação, o PL da devastação, o que ela escreve aqui é que os parlamentares, na formulação da lei, né, na formulação desse, eles estabeleceram ali termos, ou melhor, a abrangência desse projeto de lei, não, na avaliação dela, não vai ao encontro do que ela propõe aqui ou que ela tentou propor lá atrás, quando lançou essa modalidade de licenciamento. Ela até escreve aqui, deixa eu pegar, eu tinha aqui que ela escreve que a questão toda está no ponto em que fala sobre os portes, né, dos empreendimentos. Então, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, cadê? Ela reforça nessa questão da fiscalização na sequência. Estava aqui bem destacado e eu acabei perdendo. Mas eu vou tentar trazer aqui ao longo do programa. Eu acho interessante esse artigo porque hoje ela é secretária de Meio Ambiente do estado de Goiás, do governador Ronaldo Caiado. Então, a gente tira aí onde ela está, né, nesse momento, trabalhando. E deixa eu ver se eu consigo achar aqui pelo Ctrl F, que é mais fácil, né? Sim. Aqui, ó. Registre-se que a ideia que assegura a legitimidade da LAC, né, esse licenciamento por adesão e compromisso, está intimamente relacionada a empreendimentos de baixa complexidade e baixo risco ambiental, o que não se correlaciona necessariamente com atividades de baixo e médio porte ou de baixo e médio potencial poluidor, como erroneamente sugere o texto
do PL. Esse equívoco do texto legal aprovado pode sim decorrer em problemas sérios na aplicação da LAC. A confusão entre porte e potencial poluidor e complexidade da atividade em relação à avaliação ambiental e riscos não pode ser negligenciada. Ou seja, ela no artigo ela fala, né, enquanto criadora dessa modalidade, e também escreve, como eu acabei de ler aqui, que esta modalidade teria sido se aproveitada, né, pelos parlamentares que colocaram ali, ou pelo menos tentaram colocar critérios ou categorias distintas da que ela utilizava. Distorceram um pouquinho, né? Foi, Só um pouquinho, né? ela defende a modalidade, porque na Sim, avaliação dela tem licenças que são fáceis de serem emitidas porque tem os mesmos critérios, os mesmos parâmetros, só que no final do texto ela já coloca que o que foi aprovado no projeto de lei já distorce demais o... com certeza. Até aí tudo normal, né? Porque assim, né? Vamos lá, né, Cláudio? Na origem, esse projeto, né? Muitos por aí, eu vi algumas manifestações de algumas pessoas falando sobre o projeto, e assim, tem muita gente colocando isso como o projeto do Bolsonaro, da extrema-direita, não sei o quê. Mas assim, pessoal, é bom de dizer, hein, que esse projeto, o original, é de um ex-deputado do PT, né? Só que assim, a ideia dele era outra. A ideia dele é porque assim, ó, não existia uma ideia de um licenciamento ambiental, não tinha uma regulamentação, tá? Não tinha. E a ideia dele era regulamentar o licenciamento ambiental. Essa era a ideia do deputado, né? Eu só não lembro o nome dele agora. Bah, o nome dele eu não lembro agora, porque para mim é um total desconhecido. Eu sei que ele foi deputado federal, eu lembro que ele trabalhou na Petrobras, mas eu não lembro o nome do cara agora. Ah, o nome do cara eu não lembro agora. Não lembro se era Bisa, Bica, não lembro. Não faz muita diferença, enfim. Mas a ideia dele era de regulamentar o licenciamento ambiental. E aí eu lembro que esse projeto dele, ele foi arquivado 4 vezes. E de lá para cá... Zica, tá? Oi? Isso, Luciano Zica, perfeito. Ele até deu uma entrevista recentemente falando aí, eu não cheguei a assistir, tá? Mas eu sei que ele fez uma entrevista aí para uma emissora, não sei quem é, porque eu não cheguei a assistir, mas sei que ele andou se manifestando em relação ao projeto. Mas assim, o que eu sei é que o projeto original era dele, só que o fim era completamente diferente. Aí o projeto dele foi arquivado 4 vezes, e aí o pessoal começou a criar outras coisas, até que saiu esse monstrengo aí. Porque, assim, o projeto lá com o Bolsonaro já era ruim. Aí eles conseguiram piorar ainda mais o projeto. Eles conseguiram piorar o que já era ruim. Então, assim, foi um trabalho de longo prazo desse pessoal para piorar. Mas, Cláudio, agora eu quero falar né? sobre... Desculpa, você falou, né? Foi um longo prazo para piorar o projeto, ou seja, eles se deram ao trabalho, levaram bastante tempo para piorar muito o projeto, né? Sim, se deram o trabalho de piorar. Mas agora, Cláudio, eu quero que tu coloque aí na tela, eu te mandei lá no Telegram, que agora nós vamos esmiuçar quem são as pessoas aí que estão financiando essa brincadeira. Agora nós vamos botar os nomes aqui. Que nós somos pequenos aqui, mas nós botamos os nomes aqui de quem é que está financiando essa brincadeira. E a gente vai falar sobre os interesses dessa turma. Já vou aqui botar alguns nomes aqui para a galera já ficar sabendo. Sabe essa turminha aí das Big Tech aí, Amazon, TikTok, vamos lá, quem mais? O pessoal lá da Scala, aquela, sabe o tema aquele dos distritos industriais que eu falei aqui, envolvendo os data centers, estão financiando essa brincadeira aqui também. A Google, a Microsoft também está financiando essa brincadeira aqui também. Aí, ó, o Cláudio está colocando aí, ó, quem são, olha lá, os bancos, né, Bradesco, Itaú, né, olha lá, a Meta, Microsoft, como eu coloquei aqui, né, então vocês veem, né? Para o público, fala para gente, você citou isso no início do programa e acabou passando batido, mas você citou aqui, ao passar, esse movimento Brasil Competitivo, falou que é muito importante,
que é um lobby, só que ele não deixou muito claro para todos nós qual é a relação desse lobby, desse movimento com o projeto de lei da devastação. Se você puder fazer essa relação agora, Claro. Claro, agradeço. Claro. Bom, assim, pessoal, esse projeto Brasil Competitivo, eu não sei assim qual foi a data que ele que ele surgiu, mas assim, tem várias entidades empresariais, pessoas da sociedade civil, empresas que são filiadas a esse movimento Brasil Competitivo, tá? E, como eu disse anteriormente, eu não lembro se ele é membro, se ele é o CEO, conselheiro, sei lá qual é o cargo dele lá, mas ele é um cara grande dentro, que é o Jorge Gerdau, tá? Ele é uma das figuras centrais e uma das grandes lideranças desse movimento, tá? E aí, pessoal, eu quero aqui, né, colocar primeiro essas grandes empresas internacionais. Eu não vou assim dizer com firmeza, mas com suspeita. Por que que o TikTok, por que que a Vivo, a Shein, Shopee, por que que essas empresas estão tão interessadas nesse projeto e estão financiando esse movimento aqui? Pessoal, olhem para fora, não olhem para o Brasil, mas olhem para fora, mas podem olhar para o Brasil também se quiserem. O que que vocês acham que essas empresas querem? O governo está aí com uma política de inteligência artificial, política de data centers, e vocês sabem que muitas dessas big techs, essas grandes empresas aí, elas estão querendo fazer os data centers no Brasil. E aí eu quero falar uma coisinha aqui que eu passou ao largo. Ô, Cláudio, tu sabia que até em relação a essa questão do uso da água e o uso do solo, é meio precário o relatório que eles vão passar para o pessoal que vai fazer a fiscalização? Isso aqui conversa muito com a ideia dos data centers, que a gente conversou não faz tanto tempo assim. Se o relatório for meio precário, o que já é meio um problema lá fora, Cláudio, que dúvida que a gente tem de que isso vai gerar problemas para as pequenas e médias cidades. Então, assim, por que que essa galera aqui das grandes empresas internacionais estão fazendo esses investimentos? Porque provavelmente querem ampliar, aqui é um mercado consumidor interessante, né? E também é uma possibilidade delas colocarem os seus data centers aqui no Brasil, porque o Brasil está abrindo esse precedente e essas empresas têm data centers lá fora. Aí, obrigado, Cláudio. Olha lá, qual é o cargo aí do seu Gerdau aí? Ele é o presidente do Conselho Superior. Ah, perfeito. Aí, ó, tá vendo? Esse cara aí que já transitou aí, né? Já andou de mãos dadas aí com o Temer, já andou de mãos dadas com a Dilma, já andou de mãos dadas com o pessoal lá do Brasil Paralelo, né? O cara é nossa, né? É um camaleão, né? Não tem Mas problema. onde o interesse tiver, onde ele puder ganhar, ele tá lá, né? Para vocês verem, pessoal, não é Bolsonaro, Lula, não. Aqui são negócios. E quando são negócios, não interessa muito quem é um ator político. Cláudio, bota a tela para mim aí de novo, que agora eu quero falar de mais alguns aqui, tá? Não é essa. É a tela lá das empresas, dos mantenedores. É essa que eu quero. Que eu quero falar de um aqui. Porque todo mundo, né, foi do lugar comum. Quando falaram daquele negócio como é que é? Da licença especial, que é para os projetos estratégicos do governo, todo mundo, e até eu que sou um boca aberta, na hora, eu liguei, margem equatorial. E aí o Cláudio deu aqui a informação que foi uma ideia meio on demand, né, do governo em relação a essa proposta. Mas eu quero colocar aqui... O Davi Alcolumbre, presidente do Congresso. Foi ele? Eu não sabia. Questão de introduzir essa tá. exatamente no que está acontecendo lá na margem equatorial. Tá. Eu não sabia disso, tá? Eu tinha entendido outra coisa completamente diferente. Eu tinha entendido que o teu convidado veio aqui e disse que o Davi Alcolumbre disse isso. Não, o convidado falou isso, mas o interesse é do Davi Alcolumbre, mais do que do governo, o interesse é do Davi Alcolumbre. Perfeito. Né? Perfeito. Tá, Cláudio, foca aí então. Bota aí a empresa Prio
Prio, bota aí para mim. Aí. Cadê essa empresa aí? Prio, cadê a Prio? Ali, ó, é essa daí, ó. Aí, ó, pessoal, vocês estão tudo de olho aí na margem equatorial e vocês estão esquecendo da Prio. A Prio, para quem não sabe, ela é a empresa que é o grande destaque nacional naquelas... Lembra, Cláudio, que tu me perguntou num programa sobre aquele leilão das áreas marginais? Eu estava certo, viu? Era aquilo lá mesmo, tá? Que assim, ó, Cláudio, tem os leilões das áreas consideradas marginais, que são os campos maduros, que eles chamam, tá? Que assim, o que são os campos maduros? São aqueles campos de petróleo que a Petrobras ela já conseguiu explorar o que dava e já não é mais viável economicamente para a Petrobras. E aí a Petrobras ela decide fazer um leilão para entregar para uma empresa menor, né? No caso ali pode ser uma empresa independente, uma empresa privada, tá? Aí ela entrega para essa empresa privada e a empresa privada ela tem como atividade principal de revitalizar, ela tem que investir ali, né, naquele campo maduro, e ela tem que tentar prolongar a vida útil daquele campo maduro para continuar gerando ativos, né? E aí ela tem que repassar uma parte dessa produção para a União, para os estados e municípios, que no caso são os royalties, né? E também tem uma taxa por ela estar ocupando aquela área, que agora eu não recordo o nome agora, mas também não faz a mínima diferença. Mas qual é o pulo do gato aqui, Cláudio? Por que ela está investindo nessa brincadeira aqui? Essa empresa, ela comprou uma série de ativos da Petrobras, tá? E uma desses campos que ela comprou foi um campo chamado Frade, tá? E aí, entre os campos aí que são cobiçados pela Prio, é um chamado, eu vou chamar de Wahoo, tá? Porque eu não sei o nome certinho, tá? É Wahoo, tá? Perfeito? Ela tem o interesse em adquirir esse Wahoo. Por quê? Ela quer, já que ela comprou o Frade, ela quer essa Wahoo para que ela possa conectar um como é que eles falam? Não é um gasoduto, um oleoduto, não sei exatamente como é que a gente chama ali, né? Para ela conectar com a Frade, e aí ela pode ter um potencial de produção muito maior, talvez até dobrar o potencial dela, e ela pode ganhar mais mercado ainda. Ela já tem, né, dentro aí do nicho, das áreas marginais, essa empresa, ela já é muito forte, Cláudio. Então, se acontecer esses processos de licenciamento mais facilitados, porque assim, né, pessoal, no setor de petróleo, tudo é tempo. O tempo é um ativo muito precioso. Então, pô, tu tem ali, né, equipamentos, se tu quiser colocar uma máquina nova, uma tecnologia nova, tem que ter licenciamento. Então, isso é importante passar um projeto como esse para facilitar as coisas para essa empresa que tem o interesse de participar, e isso foi dito por ela, que ela tem interesse em participar dos novos leilões dessas áreas marginais. Tá? Ela já demonstrou isso, que tem esse interesse, e ela tem interesse nesse campo aí, né, para ela poder explorar, porque ela já tem, né, o campo Frade, e aí pode fazer essa conexão, né, e fica bem mais barato para a empresa, porque a ideia dessas empresas independentes é justamente diminuir custo, é uma operação, né, de baixo custo, porque assim, a Petrobras já fez tudo. Então, o interesse delas é fazer uma operação de baixo custo. E tem mais, Cláudio. Lembra de uma empresa chamada 3R Petroleum? Lembra dela? Essa aí Tá. sim.
Certo. A 3R Petroleum, ela é uma empresa especializada em águas rasas, perfeito? Só Sim. que assim, ela comprou uma outra empresa que eu não vou lembrar o nome agora, não lembro se era Arauto, a Aurali, eu não lembro o nome da empresa agora. O nome da empresa eu não vou lembrar agora. Mas ela comprou uma outra empresa, ela fez uma fusão com uma outra empresa. Procura aí para nós aí, Cláudio. Ela fez uma Claro. fusão com uma outra empresa, que essa é especializada na produção e exploração. Enalta, o nome da empresa. Enalta, Enalta. isso, perfeito, obrigado. Aí a junção Enalta, gerou a empresa isso, Brava Energia. isso. Daí ela comprou a Enalta, elas fundiram, e a Enalta ela tem experiência em águas profundas. Então, vai juntar as duas experiências. Então, vai abrir, logicamente, né, um espacinho também para 3R Petroleum, que ela sim, ela não está financiando, tá? Mas a Prio pode abrir caminho para 3R Petroleum e para outros concorrentes chegarem no setor de petróleo nessas áreas marginais. Ô, Cristiano, só me permite, foi bom você ter Claro, falado da claro. 3R Petroleum, porque é uma empresa, essa já eu conheço mesmo, Sim, tanto é que fui sim. confirmar aqui, foi a que comprou, né, o O que Polo é hoje Potiguar. o Polo Potiguar, a Uhum, Clara Camarão lá, né, isso? uhum, sim. A, a refinaria, né, lá no Rio Grande do Norte, e se eu não estiver errado, eu não sei se ela ainda é presidida, eu estou tentando confirmar aqui, mas teve uma porta giratória aí, não teve? Porque quem foi para Teve. lá foi o Roberto Castelo Branco, não era? O Roberto Castelo Branco, Não que era sei, cara, eu acho que sim, acho que sim. Não tenho certeza, acho que sim. Mas rolou sim uma porta giratória lá. o Roberto Castelo Branco, exatamente, é o Roberto Castelo É ele, Branco, ele né? foi É. nomeado pela Eu 3R sei, eu Petroleum. lembro mesmo que tinha rolado, eu não lembrava se era exatamente ele. Porque, assim, nessas empresas aí rola muito, tá? Rola demais. Mas Exatamente, sim, é o ele Castelo segue Branco. lá, né? Ele é o Sim. presidente do conselho de administração. Na É... 3R Petroleum também não tem porta giratória? Olha, eu acho que tem, hein? Não, mas é isso que eu tô falando, né? Ele estava na Desculpa, desculpa. Petrobras, Não, não, eu tava me referindo à Enalta. saiu. A Enalta não sei. Aí A não, aí Enalta. não sei. Enalta não sei. Enalta não sei. É. Mas enfim, sim. É que essa história da 3R Petróleo é interessante porque o Roberto Castelo Branco ele era presidente da Petrobras e entusiasta daquele pacote de venda de refinarias. E aí ele vende uma De venda de refinaria, ativos. e aí ele vende uma refinaria, eu tô falando de ativos exatamente, né, o Polo Potiguar, e ele assume o conselho de administração da 3R Petróleo na cara dura. O mesmo aconteceu com o Wilson, presidente da Eletrobras, que por dentro ele privatizou a Eletrobras, né, garantiu a privatização, e depois ele assumiu a presidência da Petrobras já privatizada. É, isso na cara dura, né? O Roberto Castelo Branco, o Roberto Campos Neto, né? São todos Robertos, né? O Roberto Campos Neto tá agora na Nubank, né? Uhum. Então, é na cara dura que as coisas acontecem aqui no Brasil. Só gente que não ganha, entendeu? O Rafael tá até colocando aqui, agora que Isso. eu abri aqui o chat, né? Eu não tava aqui com ele conectado, né? Eu vi que ele falou que o Arru são mais de 100 milhões de barris. Cara, eu vi esse número também, tá? O número que eu vi foi esse. E, cara, daí tem a possibilidade de conectar com o Frade, né? E aí, porra, vai dobrar essa produção aí, né? Eles têm a possibilidade aí de ficar ainda mais consolidado entre as empresas ditas independentes, né, em relação a essa área aí Mas não é das áreas brasileira. marginais. Ela Oi? não é brasileira. A Prio é Não sei te brasileira? dizer, não sei A Prio? qual empresa. Não sei te. Ela é a antiga PetroRio, cara. Então ela Ela é é a antiga brasileira. PetroRio. Sim, ela é a antiga PetroRio. Entendi. O Cristiano, o Rafael escreveu assim: o Gerdau foi representante dos acionistas majoritários no conselho da Petrobras durante o Petrolão. Aí, O ó. cara, o cara Aí, circulou. isso eu nem lembrava. Eu vou fazer aqui uma comparação totalmente esdrúxula, né? Mas o pessoal fala muito que o Ronaldinho Gaúcho é super aleatório, né? Como o Cristiano falou que o Gerdau passou pelo Brasil Paralelo, e agora o Rafael Coelho tá falando que ele era representante dos acionistas majoritários no conselho da Petrobras e também já esteve no conselhão do Lula, é impressionante também com aleatório. Só que aí tem um denominador, né? Que é o dinheiro, né? Que é Claro. o dinheiro. Vocês querem ver aqui um exemplo O Ronaldinho vai com o aleatório? rolê, né? Vocês querem ver aqui um exemplo aleatório
O Mário Garneiro é um exemplo também, é outro também. O Mário Garneiro conheceu o Lula lá na ditadura, ele ajudou o Lula a fazer as pontes com os empresários, ajudou o Lula nos acordos internacionais, porque eu não sei se vocês sabem, aí pode ser que seja mentira, mas tá lá um documento lá do pessoal do PCB. O PCB botou essa história lá, que antes do Lula escrever a carta aos brasileiros, houve uma articulação política do Mário Garneiro, né, que ele conheceu o Lula lá na ditadura e tudo mais, e ele que ajudou o Lula a conversar com o pessoal aí das grandes finanças internacionais para passar aquela tranquilidade para eles de que o Lula não ia, que não era o comunista, que não ia chegar e ia começar a nacionalizar tudo, agredir a propriedade de ninguém, né, porque havia esse discurso. Então, assim, o grande articulador, né, para dar uma acalmada no setor empresarial foi o Mário Garneiro, tá? E o Mário Garneiro também já teve lá de mãozinha dada com o Bolsonaro, né? Ele fez encontro, salvo engano, com o Trump, né? E agora, 2024 ou 25, eu não recordo bem, mas acho que foi 2025. Eles falavam assim, ó, olha só como a imprensa é. A imprensa falou assim, ó, empresário bolsonarista tenta aproximar Lula de Donald Trump. Sabe quem era o empresário bolsonarista? Era o Mário Garneiro, o cara que conheceu o Lula lá na época das greves sindicais, quando nem existia o PT ainda, o Lula era ainda o torneiro mecânico e tudo mais, né? Estava lá tentando se consolidar ainda como uma força política, né? Então, para vocês verem como é que funcionam as O coisas, filho mas dele, interesses novamente. o filho dele, o Álvaro Garneiro, ele é apresentador de televisão e tal, e Sim. aí ele deu uma entrevista lá pro Serginho, o Serginho, pô, meu, agora o Sérgio Malandro, não é o Serginho Groisman, o Sérgio Malandro, tô aqui confundindo, o Sérgio Malandro, olha só, né, no podcast o Sérgio Malandro, e aí, não, eu não assisti a entrevista, mas chegou um corte, né, tava rolando o feed, e chegou um corte exatamente no momento em que o Sérgio Malandro pergunta para ele sobre aqui no YouTube mesmo, sobre esse ponto, né, do pai dele, da influência do pai dele lá no governo americano, no governo estadunidense, como ele tem canais de interlocução, como ele tem, né, ele tem portas abertas lá na Casa Branca e tal, ele é muito bem relacionado lá, né, o Mário Ele é Garcia. muito E relacionado. aí, e aí o filho tá confirmando, né? Confirmando que de fato, né, o pai dele se colocou aí como um intermediário nessa relação dos dois presidentes, né? Do presidente Lula aqui e do presidente Donald Trump. Porque, de novo, né? O que manda para essas pessoas, o que importa é a grana, né? Então, não tem questão. Eles querem, né? Eles querem introduzir na sociedade, de forma geral, de forma mais ampla, essa questão de ideologia, né, de que cada um estaria de um lado e tal, da suposta trincheira, mas na prática o que faz eles se moverem é o dinheiro e a grana. Então, se o presidente agora é o Lula, e ainda mais com esse histórico, como diz Cristiano, né, de um relacionamento também, digamos, contemporâneos ali, porque o Mário Garneiro também já tem uma idade avançada, né? Então a gente está falando de contemporâneos, ele e o presidente Lula, de alguma forma, né? Mas é interessante, como a gente acaba falando, e no final das contas o que importa é a grana. E quando a gente falou aqui da 3R em petróleo, acho que vale muito a pena quem estiver acompanhando a gente, dar uma pesquisada, continuar acompanhando, clipar mesmo. O nome Prio eu não conhecia, acho que vale a pena fazer uma clipagem mesmo para ver a atuação dessas empresas hoje e o quanto elas estão sendo beneficiadas com medidas quase feitas também sob demanda, né? O que eu pensei que você ia falar, Cristiano, e aí eu te dou todo o tempo do mundo para você falar sobre o desenvolvimentismo também na sequência, para a gente até já ir conduzindo o programa, mas eu pensei que você ia falar algo na direção de que há uma cobrança em cima do governo, em cima do parlamento, por uma criação sob demanda para facilitar um projeto que, na avaliação do governo, seria um projeto de Estado, a exploração, a pesquisa e posteriormente a exploração de petróleo na margem equatorial, só que se omite o quão beneficiado
ou quão beneficiados serão aquelas marcas que estão ali no rol do Movimento Brasil Competitivo, que teve muita influência sobre a aprovação do projeto de lei da devastação, né, no pé da devastação. Então, de novo, o Estado como alvo, né? Então, o Estado não pode. E olha que eu não estou nem concordando com a criação da licença ambiental especial, mas vamos imaginar, o Estado não pode criar nenhuma maneira de flexibilizar o licenciamento ambiental para atender seus próprios interesses, por mais que sejam equivocados. Mas a iniciativa privada, com as empresas e as marcas, elas podem fazer o lobby para afrouxar toda a legislação ambiental, que está tudo certo. De novo o Estado como alvo, né? Assim como naquela história da corrupção recente, quando a gente também discutiu aqui várias vezes, em várias oportunidades, a questão da Lava Jato, né? Perfeito. Tu foi muito feliz, de fato, né? Quando é o Estado tentando flexibilizar, né? A gente vê uma grande discussão, geralmente a gente vê grandes discussões. Agora, se for a iniciativa privada querendo literalmente passar o rodo para acumular o capital, aí tá tudo certo, né? E eu quero explanar mais uma turma aí também, né? Vamos explanar mais uma turma. O que a BDI tá fazendo aqui? Em meio a essa gente toda aqui, né? Eu fico me perguntando, eu fui lá dar uma olhadinha lá na BDI, né? E aí eu fui ver, assim, as missões da BDI. E eu fiquei assim, rapaz, eu nem lembrava, Cláudio, eu não sabia nem quem era o presidente da BDI. Aí eu cheguei a um nome, eu digo, sério, mas eu conheço esse cara aqui, hein? Esse cara aqui, ele é muito nacionalista. O que esse cara tá fazendo que ele não reformulou essa BDI? Né? Pô, nossa agência de desenvolvimento, o que esse cara tá deixando os objetivos para lá de estranhos? Me parece muito liberal para um cara nacionalista, né? Para quem não sabe, eu estou falando do Ricardo Capelli, tá? Ele, na retórica, era um nacionalista, mas assim, olha, honestamente, tá com esse grupo aqui, com esse tipo de agenda, olha, convenhamos, né? E vocês viram ali, né? Vamos falar deles, os bancos, né? Os bancos não poderiam ficar de fora. Nós temos aqui, né? Os dois maiores bancos privados. E aí, pessoal, aqui tá óbvio que esse pessoal, eles não vão entrar sozinhos, né, Cláudia? A gente sabe como é que funciona o capitalismo, não só na periferia, mas em qualquer lugar onde for capitalismo, quando nós temos bancos privados, negócios de grande vulto, o agente privado não entra sozinho, ele deixa com que os atores públicos entrem. E eu tenho certeza que nas linhas de financiamento para obras de infraestrutura, para, vamos lá, para grandes empreendimentos, alguém tem dúvida de que o Bradesco e o Itaú entraram aqui, mas se for aprovado essa bagaceira aqui, é óbvio que os bancos públicos vão entrar nessa brincadeira aqui. É óbvio, porque, né, alguém precisa correr o risco. E aí tem que ser os bancos públicos, e os bancos privados entram ali com alguma participação. E assim, Cláudio, voltando à questão aqui que nós colocamos de interesses regionais, tá? Cara, tem umas empresas aqui, tipo, deixa eu ver aqui o nome dela aqui, a TAG aqui, não, a Ultra, eu vou pegar a Ultra aqui, tá? Vou tirar a Ultra para Cristo aqui, tá? Para eu colocar aqui um outro ponto. Cara, na região norte e nordeste, a gente sabe que há um déficit energético, de oferta de energias renováveis, tá? E aí o governo, na desestatização da Eletrobras, ele colocou um jabuti, tá? Que o Ciro Gomes denunciou, inclusive, atribuiu, inclusive, a Marina, né? Que foi assim, ó, que eu não sei se eu vou conseguir te explicar direito, tá? Qualquer coisa pode me perguntar, tá? Fica à vontade. Cara, eles colocaram um jabuti que, em relação às termoelétricas, que o governo tinha que dar uma espécie de um subsídio às usinas termoelétricas, e isso seria uma obrigação de repassar esse subsídio, algum benefício, mesmo que essas empresas não estivessem em operação, tá?
mesmo que elas não estivessem operando. E aí, esse custo, ele iria para o Sistema Nacional Interligado e seria repassado para nós, consumidores, tá? Isso foi colocado na lei de desestatização da Eletrobras. E aí teve algumas rodadas, né, para oferta de energia de termoelétrica. Só que, assim, a oferta de termoelétrica, até eu tinha um pensamento meio equivocado. Eu achei que era, quando a gente fala de termoelétrica, geralmente a gente liga a óleo e carvão, certo? Só que, assim, até 2030, o Brasil quer substituir essas termoelétricas por gás natural. E ele quer levar essa demanda para o norte e nordeste. Já tem uma certa demanda lá, e ele quer levar isso para lá, porque não tem tanta oferta de energia limpa, a gente sabe que há um déficit energético, por mais que o governo, e aqui de novo, o governo construiu a Belo Monte, que a gente sabe, né? Fizeram um sacrifício enorme, de novo, interesses regionais se sobrepondo. E o que Belo Monte entregou para a região e para o Brasil? Praticamente nada. Foi um projeto ineficiente. O paraense paga a conta de energia mais cara do Brasil. Valeu a pena esse projeto? E olha que nós estamos falando de uma Belo Monte no governo do PT, governo Dilma, salvo engano, né? Governo Dilma, e nós estamos falando com as regras de licenciamento atual. Agora tu imagina como é que vai ser com toda essa flexibilização. E aí entram essas termoelétricas nessa brincadeira, porque existe aqui empresas também de energia, como a Ultra aqui, que está financiando essa brincadeira aqui também. E tem outras empresas aqui também do setor de energia que estão participando disso. Então, vemos aqui que temos uma série de lobbies e interesses regionais muito bem colocados. Você falou da escala data center? Claro, claro, já falei, sim. Perdão, a escala sim. Eu acabei a escala tá. comendo bola então aqui, porque tá a escala aqui foi sim. o programa da gente, né? Sim. Quer dizer, retrasado da gente, né? Aqui do Espaço Exato. Ô, Cristiano, e o desenvolvimentista com isso tudo? Claro, vamos lá, então. E aí, Cláudio, vamos lá, vamos falar do desenvolvimentismo. Porque assim, né, Cláudio, como eu falei na introdução do nosso programa, a gente viu muita gente, né, a esquerdalha aí, né, esse pessoal da esquerda liberal, principalmente, batendo. Até aí, tudo bem, estamos juntos, vamos bater mesmo, porque o projeto é absurdo. Só que aí teve gente que utilizou isso, e isso não é uma novidade, que as pessoas elas não conseguem diferenciar o que é uma exploração econômica predatória para o desenvolvimentismo. E assim, quando se olha para o desenvolvimentismo da era Vargas, dos militares, o discurso ambiental na boca da esquerda liberal faz sentido, tá? Porque, assim, na época do Getúlio, dos militares, vamos lá, até o início dos anos 90, pode ser, não tem problema, realmente não existia grandes preocupações ambientais. O negócio era desenvolvimento, era fazer acontecer. Tanto é que os militares tinham aquela legislação que para te chegar no centro-oeste, chegar no norte do país, tu precisava primeiro desmatar para te poder, enfim, habitar e explorar uma atividade econômica lá, né? O Ciro, inclusive, explica isso muito melhor do que eu, na verdade, tá? Mas, enfim, existia uma concepção lá de que realmente, se tu for olhar, não era só um caso do desenvolvimentismo brasileiro. Se tu olhar na Rússia, na Alemanha, em vários outros países, não havia essa preocupação ambiental. Só que esse foi um debate que foi crescendo, e à medida que esse debate ele foi evoluindo, se criou uma série de lobbies também em relação a esse debate, com ONGs,
internacionais, com ambientalistas formados, comunidades indígenas, comunidades tradicionais também se uniram a esse debate. Bom, aí esse debate ganhou força e o desenvolvimentismo, esse defendido pelo Ciro Gomes, defendido também por outras pessoas, porque eu não quero aqui pintar, né, um negócio como se o Ciro tivesse, sei lá, inventado a roda. Tá, não é isso que eu estou colocando. O Ciro é uma expressão desse novo nacional-desenvolvimentismo. E como um nacional-desenvolvimentista novo, o Ciro ele não defende essa esculhambação aqui. O que o Ciro defendeu foi um zoneamento ecológico econômico, que a sigla é ZEE, que é uma prática internacional muito bem aceita em vários outros países, funciona muito bem, tem seus problemas, tem problemas de governança, problemas de fiscalização, né? Tem problemas sim, tá? Não é uma proposta perfeita, mas assim, no geral, é uma proposta que funciona bem. E, diferentemente dessa proposta predatória, desses interesses de parlamentares, interesses regionais, interesses de empresários e de outras atividades econômicas, a proposta desenvolvimentista, defendida pelo Ciro Gomes, defendido lá atrás pelo Getúlio Vargas, nós queríamos que a gente formasse uma indústria. A gente queria maior valor agregado, uma sofisticação produtiva. É isso que a gente defende, né? A gente defende uma sofisticação produtiva, mas a gente quer fazer uma aliança entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. E nesse zoneamento, que foi muito bem defendido pelo Ciro Gomes durante a última eleição, ele queria definir aonde podia e onde não podia desenvolver certas atividades econômicas. Ele entende o contexto, né, regional de muitas pessoas que foram colocados como marginais por alguns, né, por causa de algumas atividades econômicas, mas ele entende que a gente vai precisar fazer uma política regional de desenvolvimento, né? O Mangabeira Unger também é uma expressão disso também, de uma pessoa que defende esse projeto regionalizado para a Amazônia, por exemplo, para o Nordeste. Inclusive o próprio Mangabeira Unger e o próprio Ciro Gomes dizem que não existe projeto nacional sem um projeto regional, porque eles veem que existem especificidades, existem diferentes problemas de algumas regiões, porque o Brasil não é algo homogêneo, então tem que ter um projeto regional para vingar esse projeto nacional. Então, nesse sentido, eles falam em avaliar as condições materiais de cada um dos estados, suas especificidades, para fazer esse zoneamento economicamente ecológico, para que se desenvolvam as atividades econômicas, mas respeitando as comunidades tradicionais, o meio ambiente, porque nós acreditamos que a melhor coisa que pode existir para a Amazônia, para aquela região norte, é a floresta de pé. Não podemos ter essa irresponsabilidade de sair derrubando floresta, de sair queimando matas ciliares para fomentar atividades que não vão gerar escala. E por isso, eu quero aqui colocar, não só o Ciro Gomes, tá? Para não ficar só nele, o Fausto teve aqui algumas vezes, o Fausto e o Ciro também defendiam um projeto que aliasse os potenciais da Amazônia, a bioeconomia, né? Que era aproveitar os recursos da Amazônia e de lá surgir produtos inovadores, né? Surgir um produto industrializante dentro das potencialidades daquela região. Assim como o Mangabeira Unger, o próprio Ciro Gomes também defendiam isso. Então, essa é a nossa diferença em relação ao desenvolvimentismo antigo, que não tinha preocupação ambiental, era simplesmente desenvolver por desenvolver, mas ainda assim, por mais que fosse desenvolver por desenvolver, ele tinha como uma função finalística
de fazer o projeto industrializante, de tornar a economia brasileira mais complexa. Nisso nós temos como um acordo com o desenvolvimentismo antigo, mas nós acrescentamos essas preocupações ambientais, diferentemente do projeto predatório que está sendo colocado aqui. Então, esquerda liberal, que está aí fazendo discurso contra o desenvolvimentismo, não nos confunda. Nós não somos esse pessoal irresponsável do ponto de vista ambiental e nem nos aliamos a esses interesses econômicos que querem destruir a nossa, a nossa legislação ambiental por querer ampliar atividades econômicas que vão só ampliar o nosso subdesenvolvimento e a nossa dependência econômica. Contra isso, Getúlio lutou e Ciro Gomes, em maior ou menor grau, com seus problemas, também buscou essa missão com um novo desenvolvimentismo. E nós estamos aqui para levar esse legado que, por mais que o Ciro tenha seus problemas, né, não vou entrar aqui na polêmica, estou meio na bronca com o Ciro ultimamente, né, mas ele é um porta-voz desse novo desenvolvimentismo que me contamina de certa maneira e que também tem outras pessoas de outras ideologias políticas que também estão abraçando esse discurso, né? Então, Cláudio, eu quero fechar com isso. Não nos confundam, nós somos outra turma. E assim me despeço. Cristiano Araújo, do canal Em Nome da Rosa, parceiro nessa iniciativa do Espaço Trabalhista, que agradeço sempre pela generosidade, né, de conceder um espaço lá no canal Em Nome da Rosa aqui para a nossa participação do canal da Prática Política, e essa troca tão bacana, sempre com assuntos de extrema necessidade, são assuntos de fato que não só dizem respeito à conjuntura política do país, mas à conjuntura institucional, né, aquela ideia de nação que todos nós alimentamos de alguma forma. Eu acho que, no final das contas, são esses temas que merecem mesmo a nossa atenção, por mais que reconheço aqui, a gente também tenha que pautar outros temas, outros assuntos, assim, talvez mais supérfluos, mas que também fazem parte dessa gama maior da nossa conjuntura política. Cristiano Araújo, muito obrigado mesmo pela gentileza de sempre. Agradecer aqui quem chegou por último, a Michele Ferreira, chegou por aqui, falou grande Cris, deu boa noite a todos nós. O Marcelo Testa também participou por aqui, chegou aqui, vamos para as ruas em todo o país nos manifestar contra o PL da devastação. O Rafael Coelho escreveu, só funciona em país soberano. Isso, só funciona em país soberano. Em país dependente, sem ruptura, não existe isso. A burguesia brasileira é formada de Gerdaus, castelos brancos e por aí vai, né? E aqui também, só para trazer o nome, né? Eu acho que é bacana, o LJ passou por aqui, a esquerda imperialista defende abertamente o não desenvolvimento. É um absurdo, escreveu ele, passando por aqui no nosso programa. E também o Heraldo Júlio dos Santos, que Lula deve vetar esse projeto devastador, isso prejudica o meio ambiente e dá meios à grilagem de terra. Então tá aqui também a galera também se manifestando no chat, inclusive tivemos uma enquete ao longo do programa. A enquete foi, você defende que Lula vete o PL da devastação? 89% dos que responderam disseram que sim, que desejam isso e que defendem que o Lula vete o projeto de lei da devastação, o PL da devastação, enquanto tivemos aí 11% que disseram que não, né? Esses 11% não manifestaram aqui no chat, né? Porque não defendem o veto a este PL, que, de novo, insisto, está lá na mesa do presidente Lula para que ele tome uma decisão. Muito obrigado, viu, Cristiano? Valeu mesmo. Obrigado, Cláudio. Tenham todos uma boa noite, pessoal. Espero que a gente, aqui no Atropelo, né, a gente tenha conseguido fazer um programa legal, eu tenha deixado aí os meus pontos bem fechados. É verdade, tem bastante coisa, é um tema bem complicado, né, quando a gente vai para as nuances, para entender um pouco melhor como é que funcionam os interesses, mas eu espero que eu tenha conseguido colocar bem aqui o conteúdo para vocês e tenha contribuído com algo um pouco diferente do que foi falado por aí, né, pelos especialistas que a gente ouviu aí nas redes sociais, tá, pessoal? Abração. Um abraço, Cristiano, um abraço a todos e todas que participaram ao vivo. Reforço a inscrição, o pedido, né, que você se inscreva no canal da Prática Política no YouTube e também se inscreva no canal Em Nome da Rosa. O arroba está na descrição deste vídeo aqui no canal da Prática Política. Você clica lá, já vai direto para o canal do Cristiano Araújo, onde você também vai poder assistir a
reapresentação desse programa, mas principalmente as lives que o Cristiano faz, também trazendo assuntos parecidos com este que ele compartilhou com a gente aqui no Espaço Trabalhista. No mais, agradeço fortemente a quem acompanhou ao vivo, quem vai acompanhar depois, e lembre-se, né, lá no Spotify você encontra a nossa versão em podcast, você escuta quando e onde quiser de graça, então procure por Da Prática Política lá, você vai nos escutar na versão podcast também. Forte abraço, muita saúde e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau.